Olá, amigo corretor. Nós desenvolvemos aqui na Santa Rita núcleos de especialização para atender vocês em necessidades de seguros diferentes do dia a dia. Então hoje nós temos aqui dentro o núcleo de benefícios, núcleo de transportes, núcleo de garantias e núcleo de seguros de RC. Tudo isso buscando uma especialização para que consiga trazer mais facilidade e que você fomente novos negócios. Ficou interessado? Entre em contato conosco. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando para mais uma quarta-feira e hoje o papo é muito legal, muito importante, mas antes da gente iniciar essas conversas densas que a gente vai ter aqui, mas que vão ser levadas de uma forma muito simples para você aprender, eu quero pedir para o Arthur colocar especialmente o primeiro e o segundo QR Code que a gente tem hoje na tela, que são dois convites que eu vou fazer para vocês. O primeiro, Arthurzão, solta aí para nós. É a Max Capacitação da Maxpar. Escaneie esse QR Code se você é corretor de seguros e não vacila. Nós vamos ter um evento especial para os corretores aprenderem muito sobre as tecnologias e os novos serviços que a Maxpar vem a oferecer cada vez mais para você. E agora, no nosso segundo QR Code que vai surgir na tela, é um convite para você entender um pouquinho mais de como que a sua empresa pode estar correndo alguns riscos e vai fazer total sinergia com o que a gente vai ver hoje aqui. É o pessoal da CTS, que eu falei para vocês que ia estar aqui com a gente, que presta um serviço de consultoria e eles já estão disponibilizando para vocês aí um formulário para vocês passarem algumas informações para eles e começar a entender, será que a sua empresa faz tudo certinho quando o assunto é LGPD? Então, agora, sem mais delongas, eu vou passar para eles se apresentarem. Vou deixar uma convidada que já veio aqui para a segunda posição. Vou apresentar primeiro o Wellington, que já está aqui do meu lado. Wellington, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo aí, quem que é o Wellington? Joia, muito boa noite a todos. Aliás, pode ser boa tarde ou bom dia, porque as pessoas vão assistir depois, né? Exatamente. Então tá joia. Muito obrigado primeiramente pelo convite, né? Nós agradecemos aí em nome da CTS. Meu nome é Wellington Queiroga, eu sou gerente executivo na CTS nesse momento, né? De formação eu sou administrador hospitalar. Ô, louco, tudo a ver. Administrador hospitalar, tudo a ver. Tenho MBA em gestão da saúde também, até porque um dos nossos focos, né, na empresa é a consultoria regulatória na área de saúde suplementar. Tá. Né? Então, o nosso trabalho lá iniciou como saúde suplementar, então nós atendemos operadoras de planos de saúde, mas hoje, que é o foco da nossa conversa aqui, nós também temos o serviço de LGPD, que é o tema do podcast. Então, é um prazer estar aqui com vocês, junto com os meus colegas. A gente já... você nós conhecemos há pouco, né? Mas a Sandra e o Thiago, nós somos aqui colaboradores da CTS, profissionais da empresa lá há muitos anos já. E é uma honra estar aqui com vocês para dividir um pouco do que nós estamos aprendendo ainda também em relação ao LGPD, que é algo recente, né? Algo É novo para todo mundo, né? Então a gente tem que juntos unir força e levar mais para o mercado esse tipo de assunto, né? Exatamente. Você já deu o briefing que temos dois convidados. Eu vou passar primeiro para as damas agora, do outro lado da mesa. Sandra, seja bem-vinda novamente aqui no podcast O Corretor. Hoje vem meio como atuária, vem meio como CTS. Conta aí para o pessoal quem é você. Boa noite, né? Eu vou falar boa noite. Fala, né? pode ser. Falar boa noite. Mas vim como CTS, sim, mas eu sou a Sandra, estou aqui, é uma honra novamente estar aqui com você, um cara que eu admiro muito, de verdade. Estou na CTS como gestora executiva e gerente atuarial, estou no mercado aí há mais de 22 anos no mercado, sou atuária de formação, tenho um MBA em gestão de risco, também sou gestora previdenciária, estou aí um pouquinho no mercado e hoje venho com a CTS, com os meus colegas aqui, dos quais eu tenho muito carinho por eles e admiração pelos profissionais que são, mas para falar de LGPD, né? LGPD tem tudo a ver com a atuária, tem tudo a ver com dado, porque a atuária precisa de dado para trabalhar. Então a gente está aí, vamos bater um papo legal aí. E eu acho que é isso. Agora eu vou apresentar o Thiago, mas quando você traz dado,
aqui eu acho que é o cara que vai falar com a gente hoje sobre dados. Esse próximo convidado é o cara que manja dos dados, fala de dados, e seguros hoje em dia cada vez mais são dados, né, Thiago? Hoje em dia, tudo que você vai fazer para ter uma previsão do seu futuro, você tem que estar dando uma olhada no seu passado. E para você fazer isso, você tem que analisar dados, né? Dados assertivos, dados seguros, e a LGPD ela traz essa importância em você manter essa transparência e não fazer o mau uso e também não deixar vazar todos esses dados aí, dados pessoais. É isso aí. E agora, vamos fazer uma piadinha, né? Passa os seus dados para quem está assistindo. Quem é o Thiago? Há quanto tempo ele está no mercado? Excelente, Léo. Bom, então, como você disse, né, meu nome é Thiago, eu sou gerente de segurança da informação na CTS Consultoria. Nós somos consultores, então prestamos consultoria a outras empresas. Também sou DPO em 14 organizações distintas, então, ou encarregado da proteção de dados. Tenho formação em processos gerenciais e recentemente tirei a certificação da Google em cibersegurança. Então também tem essa certificação que é bem interessante e tem tudo a ver aí com o que a gente vai falar hoje, que é a tão temida Lei Geral de Proteção de Dados. E é legal, e ó, já vai, né? A gente trouxe, ó, milagre, vocês estão vendo um roteiro na minha mão hoje, galera. Mas é porque tem muito dado. Você falou isso e eu já vou puxar para um tema que é muito interessante para o lado do corretor de seguros. Nós temos um seguro de responsabilidade civil. Eu recentemente descobri que algumas questões de ciberseguro não são amparadas pelo meu RC. Ele é separado. Então, assim, veja, né, pra gente que é leigo muitas vezes no assunto, a gente fala, não, se acontecer qualquer coisa, meu seguro de responsabilidade civil profissional cobre. Mas a parte de cibersegurança não cobre. E aí eu posso trazer até um caso que a gente teve uma reunião, conversou lá antes de vir aqui gravar o podcast, que foi um caso que uma cliente nossa recebeu um boleto adulterado. Bem comum isso. E graças a Deus, nós temos uma empresa que presta a parte de serviços técnicos para nós, a Gava Soluções, lá mandar um abraço para os nossos segurados, e eles fizeram o quê? Eles fizeram um laudo, detectaram que assim, a transformação do boleto foi no servidor de entrada dela, não no nosso de saída, e graças a Deus a gente estava respaldado ali em trazer. E aí, Thiago, dados, informações, tá na internet, tá rodando, tem seguradora por trás, tem multicálculo por trás, tem uma série de organismos vivos que funcionam dentro do nosso mercado, mas a grande ponta de relacionamento muitas vezes é entre corretor de seguros e cliente. E aí, em que ponto essa Lei Geral de Proteção de Dados, como que está essa situação aí para quem está nos assistindo? Como que funciona isso? Olha, ela é algo recente, né, muito misterioso, mas ela está realmente para proteger os titulares de dados. Então, as pessoas físicas de fato, né, os seus clientes, né, no caso, que vão contratar aí seguros, né, das corretoras. Então, de fato, ela veio para proteger, dar respaldo a esses titulares, essas pessoas físicas. Mas de forma alguma a Lei Geral de Proteção de Dados vem para proibir alguma coisa. Você não pode mais compartilhar os dados, você não pode mais comercializar os dados. De forma alguma, você pode. Só que você tem que ter uma transparência, você tem que ter informações, formas de consentimento do seu cliente para que ele saiba o que você vai fazer com esses dados. E até curioso você falando sobre a questão do boleto, né? Esse é um vírus muito comum, é um ransomware que se chama, e muitas vezes ele acaba se instalando no próprio celular da vítima. E a vítima vai lá, baixa o boleto legítimo, do lugar legítimo, a hora que ela faz o download, o vírus entra em ação, troca o destinatário, você não prestando atenção na hora do pagamento para ver se o destinatário de fato é o que corresponde ao quem você está pagando, você acaba efetuando o pagamento para um criminoso. Então, para que a gente entenda muito bem toda essa parte de segurança, ela veio muito para dar essa proteção, de fato, às pessoas que não tenham o costume com a tecnologia, né? Embora todos tenham um celular, todos tenham uma conexão, mas é como eu disse, ninguém estudou para isso, ninguém teve uma preparação para isso, simplesmente apareceu, né, no nosso cotidiano, nas nossas vidas. E os famosos golpes, né? Então, os criminosos, desde sempre, estão aí dando golpes. Eles vão se utilizar também da tecnologia para benefício próprio, com certeza. Eu costumo dizer, né, Wellington, que assim, cada dia que você pensa que você está
investindo em segurança tem um outro cidadão, às vezes nem do outro lado do planeta, às vezes do outro lado da rua, pensando em como burlar aquilo, né? A gente fala muito Android, iPhone, o nível de segurança é muito levado em conta. Hoje mesmo, a minha esposa, a gente tem aqui aquele tour O Que Fazer Curitiba, que é amplamente conhecido. Hoje chegou um push de blockchain, e eu falei assim, tem nada a ver com o core de negócios deles. Falei assim, ela assim, nossa, provavelmente invadiram, que triste. Eu falei, não, agora eu tô preocupado, porque os meus dados estavam lá no servidor. Não sei o que aconteceu, até depois eu vou até dar uma olhada o que aconteceu, mas tem todo um sentido de você trabalhar com dados. E a gente trabalha muito com dados de outras pessoas, né? Nós vivemos é clichê, mas não tem como fugir, né? Na era da informação, como que diz? Quando você tem uma variedade, né, e uma vasta disponibilização de informações por todos, né? Para gravar esse podcast aqui, nós já vimos que você adota esse tipo de segurança, né? Nós tivemos que assinar um documento ali atestando que a nossa imagem está autorizada a ser reproduzida né? Mas isso vai desde aspectos formais como esse aqui, que é formal, né? Apesar de ser informal, é algo formal, é algo de trabalho, né? Até questões de cunho recreativo quando nós estamos em casa, por exemplo, assistindo um Netflix, né? Então, como que o Netflix faz aquela oferta de filmes para mim, né? Porque ele está baseado em dados do meu perfil que demonstram que eu gosto de determinado filme, não gosto do outro, e aí ele vai fazendo isso aí. Então, nessa sociedade de informação, não tem como o Thiago falou, a LGPD não vem para dizer, olha, não faça, não pode, não. É para estabelecer condições, diretrizes para que aquilo que... Outro clichê também que se diz, né? Hoje o dado é o novo ouro, né? O novo petróleo. Então, numa sociedade de informação onde o dado tem uma relevância, onde tem um valor, uma importância, um valor, é necessário, né, que haja uma legislação que salvaguarde esses dados e, na verdade, não só os dados em si, porque o dado em si, ele não diz muita coisa, mas o dono daquele dado, né, o proprietário daquele dado, que é você em relação aos seus, eu em relação aos meus dados, né? Então, a LGPD é como qualquer lei, né? É óbvio que tem sanções, eu acho que vai conversar sobre isso aqui provavelmente em algum momento, mas o objetivo principal é dar segurança para nós, e quando eu falo nós, pessoas físicas, sim, né? Pessoas naturais. Trabalhamos com os dados, né? A Sandra acho que já falou muito bem no outro podcast, mexe com dados na matriz do que define preço de seguradora, e o que eu estava falando no Reels meus ontem, no Instagram, de telematics, de learning machine, são tecnologias que captam dados e elas são utilizadas, as pessoas têm muito receio muitas vezes de como essas informações vão ser utilizadas. E esse caso que eu citei no Reels foi um caso que a Learning Machine foi utilizada para analisar 180 mil casas na Louisiana que tinham sido afetadas pelo furacão Laura. Em 2 dias, as seguradoras detectaram a área e liberaram pagamento. Recentemente, a gente viu a situação aqui do Rio Grande do Sul, onde a nossa tecnologia ela ainda passa por uma necessidade de atuação. E aí a Sandra pode trazer para a gente, assim, que eu acho que é no mercado de seguros muito mais presente, dessa parte de seguro de vida, de parte de plano de saúde, que já trabalha muito melhor os dados das pessoas e já fiscaliza de uma forma muito melhor do que, às vezes, outros segmentos, né, Sandra? Sim. O dado ele é importante para o atuário, principalmente, para que ele possa desenhar e possa fazer uma precificação, determinar um prêmio de seguro correto para ser lançado. Se ele não vier com muita propriedade, se ele não vier com fidedignidade, compromete os resultados. Mas para que ele venha correto, o proprietário desse dado, ele precisa estar ciente também de que o atuário ele vai passar pela companhia seguradora, ele vai passar pelo corretor, ele vai passar pela companhia seguradora e depois ele vai chegar no atuário. Então, ele tem um caminho até chegar no atuário. Não é somente lá o proprietário do dado, a pessoa física, como bem o Thiago falou, aqui Thiago, Léo, o Wellington, eu, não são esses dados que vão direto para o atuário e daí o atuário vai trabalhar e depois ele vai simplesmente deletar os dados. Não, ele tem um caminho e para esse caminho
que ele tem que percorrer, o proprietário do dado ele precisa estar ciente desse caminho, ele precisa saber o que vai ser feito com esse dado para que não tenha problema. Em qualquer tipo de vazamento, o Thiago que vai falar muito melhor aqui, mas em qualquer tipo de vazamento precisa ter a rastreabilidade desse dado, precisa ser detectado aonde que ele foi, da onde ele saiu, aonde ele chegou. Então, o atuário ele precisa de dado, como eu sempre vou falar. Se ele não tiver esse dado concreto, correto, ele não tem como trabalhar. E eu fico imaginando assim, o que será de um atuário sem dado? Não tem como, não tem como, ele precisa. Eu até estava pensando enquanto você estava falando, eu vou provocar o Thiago agora. E agora a gente vai ver se ele está nervoso ou se ele já está tranquilo. Thiagão, vou trazer uma situação minha lá da corretora, tá? Sou corretor de seguros, então primeiramente eu mando um formulário para os meus clientes para pedir os dados. Eu tô dentro da lei só mandando um formulário dentro do WhatsApp? Vamos ser simples, vamos lá. Um formulário direto, sem nenhum aviso do que você vai fazer com aquilo. Não está. Tá errado. Tá. Eu aposto que 99%. Se você está assistindo aí, comenta aqui embaixo agora. Eu mando, lá tá escrito. Passou, me mandou os dados. Inseri esse dado num cotador, que hoje é como os corretores utilizam a forma de cotar. É uma empresa terceirizada. Essa empresa tem uma política de LGPD, ela já está um pouquinho correto agora. É que assim, a política por si só, né, muitas empresas cometem esse erro de achar que é só ter um documento físico, a gente chama o documento de gaveta, né? Assinei, cliquei, eu aceito os termos da LGPD. Agora está tudo certo na minha empresa. Não é bem por aí, porque a própria política, dependendo do que ela estiver discriminando, ela é uma prova contra você mesmo. Tá. Então, tem várias formas de você identificar se a política é uma política atual. Por exemplo, qual foi a última atualização dessa política? Essa política está de acordo com a organização ou é uma política bem genérica onde você vê vários modelos aí pela internet? Então, não é tão difícil de você entender se aquilo ali é algo legítimo ou foi só feito para cumprir uma obrigação, digamos assim. Para falar, não, beleza, tem ali. Aí, para piorar um pouquinho, tá? Eu vou pedir mais alguns dados para poder fazer o seguro dele. Claro. Informações técnicas, onde ele mora, o endereço completo, porque normalmente a gente lá não pede o CEP para começar. Aí depois eu vou chegar num ponto bem tranquilo que a gente vai falar que são as informações financeiras. Número de conta, número do cartão de crédito. Mas para ajudar as seguradoras, elas não pedem o CVV. Então, pelo menos eu não tenho o CVV do cliente, né? Aí tá um pouquinho mais fundo assim, do buraco, né? Você pode pedir tudo isso, mas você tem que informar para que você vai usar todos esses dados. E entender também se você depende e precisa dessa quantidade de toda que você está pedindo. Muitas organizações, às vezes, para querer não ter problemas, né, na hora do cadastro, não faltar ali alguma informação, acaba pedindo, extrapolando mais dados do que ela utiliza e fica tendo um risco na sua organização, caso haja um vazamento. Por exemplo, nome familiares até... várias gerações. Por que você precisa disso, né? Sei lá, estou aqui para cobrir alguma questão que pode vir a acontecer, mas você está criando um risco para você mesmo. Então, é bom que você só peça aquilo que você vai utilizar de fato. Eu acho que nesse ponto, já deixa você falar, é o único avanço que a gente realmente teve recentemente no mercado de seguros foi algo que eu julgo. Vai ter corretora que não vai gostar do que eu vou falar. Mas é o fato da gente já não ter mais que pedir os dados do cartão de crédito. Então, hoje, algumas seguradoras já implementaram esse sistema, onde eu contrato o seguro dele, vai uma SMS com um texto bonitinho ou um WhatsApp com a inteligência artificial falando, olha, para concluir a efetivação da compra do seu seguro na seguradora tal, clique no link e insira os dados. Passou a responsabilidade para o segurado. Porque eu vou te falar, em quase 15 anos de empresa, o que eu recebia de ligação de cliente, muitas vezes falando, cara, clonaram o meu seguro, o meu cartão e só pode ter sido no seguro. E aí eu tinha que fazer uma explicação de falar, gente, mas olha, compra online não se faz sem o CVV. A seguradora tem um acordo com as instituições bancárias que ela não exige. Então, assim, desculpa, mas não foi aqui, não foi na seguradora. Você pode estar achando, mas assim, você comprou em algum outro site que exigia e aí sim foi gerado. Porque é muito difícil. Claro, da mesma forma que a gente falou lá, né, Wellington? No começo, que sempre tem um cara pensando no lado bem, sempre tem um cara ali pensando em como burlar isso.
Mas assim, eu com 15 anos eu nunca vi um caso de vazamento de dados. Eu já vi casos de pessoas fraudando o pagamento do seguro, colocando a conta da própria seguradora. Que isso acontecia e não era cumprida uma lei que era da FEBRABAN de 1999, que todo débito em conta deveria ter uma autorização. Só que daí entra a questão que o banco não tinha sistema para isso, o cliente não ia lá assinar um negócio que seria o correto, ele está assinando que, ó, eu estou dando um ok aqui que eu autorizo. Hoje isso funciona com a maior parte dos bancos e aí é um outro ponto para a gente conversar também, né? Eu ia pegar o gancho do Thiago ali naquele momento falando sobre uma mudança que a LGPD trouxe aí em relação ao foco das empresas, né? Porque, e dentro disso que você falou também, de cuidar dos dados, porque as empresas tinham muito isso assim, o dado é do cliente que eu tenho, eu vou guardar porque é meu, ou é uma informação que eu preciso para fazer prospecção, enfim. Mas o que a LGPD trouxe, né, proporcionou, é justamente esse olhar um pouco diferenciado, para dizer que o dado não é da empresa, o dado é da pessoa, como nós falamos no início aqui. Então, a razão disso, há uma necessidade de, dentro do que o Thiago falou, sobre você dimensionar mesmo certinho dentro do que você precisa, de informações para o atuário fazer o preço, lá no caso da seguradora, ou para você lançar na plataforma que faz a cotização, né, faz a cota ali, a cotação, tá dimensionado para que não haja o risco realmente de você ter um vazamento de informações que não fazem sentido, né? E não raras vezes a gente se depara com situações aí em que você vai fazer, trazendo para o ambiente de corretagem mesmo, né? Vai fazer um seguro de carro e já vi formulário perguntando qual que é a religião da pessoa. Nossa. Dado sensível. Então é um dado sensível dentro dos dados que a gente tem na LGPD, inclusive dados pessoais e dados que há um olhar mais acentuado, né? Para dizer que é necessário ter um cuidado maior ali, né? Então, esse tipo de cuidado as empresas, os corretores, enfim, todo mundo, né? Todas as empresas, e quando a gente fala de empresa, a gente não pode esquecer que os órgãos governamentais também. Sim. Porque a LGPD não é só de uma pessoa jurídica cuidando dos dados dos seus segurados, ali, por exemplo, no caso da seguradora, mas também do governo, né? E também nós temos já episódios aí de vazamento de dados de órgãos de dentro do governo, né? Então, nesse sentido, tem muita coisa ainda, né? A LGPD não é... A gente falou que ela é nova, mas ela não é tão nova. Ela tem 2018. Aí, sei lá... 2018, ela teve um período ali que ela ficou sem aplicação, né? Porque ela entrou em vigor realmente em 2020, mas veja, são 4 anos que já passaram, e para muitas pessoas é novidade ainda, né? Eu vou dizer que assim, de uma maneira rasa, eu acho que no mercado de seguros, posso estar errado, vocês me corrijam, mas principalmente para o corretor de seguros, pouca coisa mudou na prática. Uhum. Mudou na teoria, sim, termo de aceite de LGPD, dentro de todos política os de cookies. Isso, exatamente. Política de privacidade. Isso daí, mas para mim hoje ele parece muito mais uma cortina de fumaça criada para falar que, foi como o Thiago tá falando assim, tô dentro, beleza, aceita ali, tá todo mundo aceito. Mas e aí, na prática, o que isso melhorou o nosso mercado? O que pode melhorar? Né? Qual é o embasamento prático do que a gente vai tirar da LGPD para a gente falar? Porque eu acho que regulado, a gente tem mais que usar os dados. Claro. Os dados são sim o petróleo, o ouro, mas vamos usar de uma maneira consciente, né? Eu acho perfeito. Eu acho que você tem que usar na sua estratégia, inclusive de negócio, de continuidade do seu negócio, de até ampliação do seu negócio, dados. Para isso, você não pode levar nenhuma multa porque você está tendo uma má utilização de análise, porque você está analisando o risco de acordo com comportamentos e tem legislações que proíbem que você faça isso em determinado ramo né, de negócios. Então, é bom que você se adeque para você poder ir além. Eu gosto de dizer isso. Então, se você tem a segurança prevista... Porque também tem isso, né, Léo? Muitas organizações contrataram ali um advogado esperando que a hora que explodir eu tô com o advogado ali como meu DPO, como meu encarregado e ele vai dar conta. Mas a LGPD não é sobre isso, não é sobre cumprir jurisdição, né? Jurisdição apenas. É para que você, de fato,
tem uma segurança ativa dentro da sua organização. Então ela vai além de você ter uma política, de você ter contratos, termos, acordos, consentimento, modelos, né, para você mandar para o seu cliente, mas também tem uma segurança dentro dos seus servidores, dentro dos seus colaboradores, senhas, logins diferenciados para você ter um monitoramento, porque é muito fácil, né, a gente está falando aqui, mas como que você monitora a sua empresa? É através do achismo ou você está realmente se baseando em dados para tomar uma decisão assertiva, estratégica, até muitas vezes de expansão da sua organização? Então, para que você possa utilizar e ter a segurança que, o dado é fidedigno, como a Sandra bem disse, e 2, eu estou em compliance, né, essa palavra que todo mundo gosta de usar, que é estar em conformidade com legislações em geral, inclusive a LGPD, eu posso me profissionalizar mais e até ir além, no caso aí, do que eu imaginava dentro do meu próprio negócio. E essa é uma questão, pessoal, que eu devo dizer para vocês que vai ficar para o segundo bloco. A gente já está aqui com o nosso primeiro tempo encerrando, mas a gente vai para um intervalo comercial agora rapidinho e já a gente está de volta no podcast O Corretor. Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Estamos de volta, galera. Vamos falar sobre a LGPD, mas antes, se você não está inscrito aqui no canal e está nos acompanhando, clica aqui embaixo, deixa seu like, porque isso ajuda a gente a divulgar cada vez mais nosso conteúdo. E agora, vamos ver se eu acerto o lado. Errei! Aqui, cadê meu dedo? Aqui, chegou, ó. Max Capacitação. Falei para vocês no comecinho do programa sobre a forma que a Maxpar está levando o conteúdo para o corretor que deseja conhecer sobre novos sistemas. E vai ter mais uma Max Capacitação. Vai ser no dia 21, se eu não me engano, mas se você clicar nesse link ali, você vai ter acesso a todas essas informações. Nessa Max Capacitação, você ainda vai concorrer a brindes dentro desse curso, tá? Então eu quero ver você comigo lá no dia 21. E você também, que chegou agora, pegou o episódio no meio, deve ter perdido um QR Code muito importante sobre o assunto que a gente está falando. Arthurzão, solta aí, ó. É a CTS. Hoje eles estão aqui comigo e a gente está dando uma verdadeira aula de como você tem que fazer para seguir a LGPD. E a gente falou sobre muitos assuntos, tá? E esse formulário deles vai fazer algumas perguntas e vai desmistificar o negócio, tá? Tudo isso que a gente falou no primeiro bloco não é só para empresa grande, é para empresa de pequeno, de médio porte, e eles estão aqui para contar para vocês e prestar um serviço de consultoria caso vocês precisem, tá? Tiagão, e a gente tava falando isso, Sandra, Wellington, a gente deu uma base, a gente falou, eu comentei que o mercado de seguros muitas vezes não segue, talvez grandes corretoras sigam, mas eu vou falar, eu acho muito difícil que um corretor de seguros mande um termo para o cliente falando, ó, tô pegando os teus dados e eu vou usar eles para X, Y ou Z. Existe já uma parte de, digamos assim, nós ainda perdemos um tempo, eu costumo dizer, que a gente manda um formulário nosso, com informações, dizendo, tem um textinho vermelho ali, dando uma ênfase do que a gente está passando, da necessidade que a informação de dados tenha chego da forma correta para nós, porque a gente precificou para ele de uma forma e é de responsabilidade dele esse fornecimento de dados, mas é muito subjetivo ainda, né? E aí, Thiago, me conta para quem conta para mim, para quem está nos assistindo, claro. É muito difícil uma empresa de pequeno, médio, grande porte também acho que vai ter a mesma dificuldade. O que muda é o tamanho da operação a ser feita, né? É muito difícil para uma empresa seguir a LGPD? Assim, é um pouco complexo, porque existe toda a parte jurídica em, por exemplo, você ter um DPO, então você tem que ter nomeado um encarregado pelo tratamento
dos dados. Né? Então a legislação ela vem com essa principal exigência. Beleza, eu nomeei alguém, mas como que foi feita essa nomeação? Né? Os sócios da organização estão cientes? Ou os cooperados da cooperativa estão cientes? Ou os associados da associação e assim por diante. SA, limitada. Cada organização ela joga regras de um jogo. Né? E para que você legitime um documento, uma política, tem formas de se fazer. Então já parte desse pressuposto, né? Nós da CTS, a gente atende todos os ramos e tipos, naturezas de organização. O segundo ponto é investimento, né? Então a organização ela tem um investimento, às vezes nem só financeiro, mas de tempo, porque ela vai ter que adequar muita coisa, passar por muitos setores. Então, assim, trazendo alguns termos técnicos, né? A gente falou muito de pessoa física, é o titular de dados, é como a LGPD traz, né? O dono dos seus dados. Dados pessoais são o seu nome, RG, CPF, número de telefone, dados pessoais sensíveis. E aí, quando a gente fala sobre pequeno, médio e grande empresa, que tratam dados pessoais sensíveis, todas elas precisam cumprir na íntegra o que a LGPD traz como obrigatoriedades. E aí vai além de nomear um encarregado, ter uma política de segurança, controles de acessos, monitoramento, políticas, verificações, né? A própria auditoria que ela até comenta em ser feito aí depois que já tem tudo ali implantado. Então você tem que ter todas essas questões independente do seu porte. Então é algo sério, né? É algo que para a empresa sozinha acho muito difícil que ela vá conseguir fazer e cumprir, até mesmo porque ela nem sabe o que ela precisa Qual cumprir. caminho seguir, né? E sabe o que é engraçado, Wellington? Você acredita que tem corretor de seguros até hoje que na hora de colocar o telefone segurado ele coloca o próprio telefone? Porque, vou facilitar a vida daquele senhorzinho lá de 75 anos que mexe no celular. Sim. Não vai saber colocar nunca o link do cartão de crédito que a seguradora manda para ele. Esse é um ponto que as seguradoras elas têm cuidado. E eu recebo advertência quando algum preposto meu faz, ou eu sei que eles fazem isso, que daí a seguradora liga para mim e fala assim, a gente identificou, porque a gente cadastrou todo mundo. Aí, claro, tem alguns casos que a gente fala, gente, eu coloquei o telefone da corretora porque o teu site obriga que eu tenha um telefone fixo e o cliente não tem. Então, que telefone que eu vou colocar? O telefone da vizinha dele? Então, vamos pensar no teu formulário também que obriga isso. Porque tem seguradora que bloqueia. Se eu colocar, por exemplo, lá um 9 na frente, ela não deixa eu colocar o 9. Mas se eu colocar qualquer telefone hoje no grupo HDI que seja da corretora, a proposta é devolvida. Então, assim, eu acho que está muito certo isso. E eu brigo quando acontece uma situação assim, porque ocorrem, e eu acho que como ocorre na minha empresa, vão ocorrer em milhares de outras empresas, que é aquilo, o corretor de seguros muitas vezes ele é visto como pessoa física e não como pessoa jurídica no mercado. A gente ainda vive um momento de transição para troca de dados, né? Veja, essa informação sobre a disponibilização do número pessoal, ela realmente pode na prática acontecer, mas ela é indevido, né? Porque, digamos, no caso do telefone fixo, não vai receber uma mensagem, mas uma ligação que a seguradora queira fazer retorno para conferência, se a pessoa é aquela que está apresentando a pólice, ela não vai ter condições de resolver. E aí eu acho até interessante, porque aí a gente vai além da LGPD, nós vamos falar sobre riscos. Sim. Né? Então, se você coloca o teu número fixo, você está puxando o risco totalmente para você, não para o seu cliente. Então, falando de gestão de riscos, que a LGPD também fala que você precisa fazer, inclusive dados, né? Eles servem para você fazer a gestão de riscos, vai muito de acordo com isso. Se o corretor vai passar seu telefone fixo, ele está assumindo um risco que não é dele. E se der algum BO, alguma questão, ele vai ser responsabilizado por isso. Eu vou trazer uma situação que eu acho que é bem sensível e a Sandra vai dar até risada, eu tenho certeza disso. Tem alguns casos, assim, que a gente já viu no mercado, que o segurado, às vezes, ele tem alguns problemas matrimoniais e tem filhos fora de relacionamento. E aí é contratado um seguro de vida com beneficiários, e o beneficiário é quem recebe. Eu acho que amante a gente pode excluir, porque é excludente na situação. Mas se tiver um filho fora do relacionamento, já pensou se um dado desse vaza e acaba com o casamento? Porque chegou uma documentação, um aviso indevido?
Dá problema, né, Thiagão? Tudo que é dados que tragam algum tipo de constrangimento para o titular de dados é considerado dado sensível. Tá. Então isso... Eu vou trazer até uma outra situação. Vamos ver se eu estou falando alguma coisa certa, que agora me lembrei um insight do programa que eu fiz sobre RC profissional. Porque pega muito médico com essa situação, né? E aí vocês também já falam... Você já é formado, né? Então vai dar aula aqui com a gente. Cara, a gente vive um momento no Brasil que ficou banalizado processar. É legal. Pô, fez isso daqui, dá moral. Né? Pô, não é assim, né? Não é assim. E você trabalhar com dados abre um precedente. Eu acho que vocês devem escutar muito nessa parte de consultoria, esse tipo de coisa, né? O Léo, falando nisso... Até gaguejou na hora de falar. Né? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu ainda estou com o impacto, né? Um filho aí que não pode ser divulgado, isso é muito complicado. Mas o atuário precisa saber desse filho. A gente precisa desse dado. Eu preciso. Se ele é dentro do casamento. Só que sabe o que é mais importante? Eu preciso do dado, mas o detentor do dado, quem tem a posse desse dado, ele precisa saber o que eu vou fazer com ele, tá? E o que está assim muito vago no mercado é que nós vamos lá, em alguns casos, como o Wellington citou aqui, nós chegamos, assinamos um termo, né, da nossa imagem, ok, tudo certo. Mas será que a população em geral ela sabe disso? Ela vai lá, assinou e então tá bom. É mais ou menos como o Thiago falou, a empresa vai lá, não, eu tenho um DPO, tá tudo certo, eu tenho uma política, agora pronto. Né, Thiago? Será que é preciso fornecer essa informação para o mercado? O mercado também, nós como proprietários desse dado, também precisamos ter mais consciência, mais ciência do que é feito com o meu dado. E eu posso, Thiago, agora eu vou dar uma de Léo aqui. Minha co-host. Thiago, eu posso simplesmente assim, eu forneci o dado para a CTS, a CTS agora está lá com o meu dado, a Sandra vai fazer o cálculo, mas e se eu não quiser mais? Agora eu não quero mais o meu dado lá com a CTS. Eu, como proprietária do dado, titular do dado, eu posso pedir para eliminar esse dado? Pode. Você tem a previsão, inclusive na LGPD, que os titulares de dados tenham formas de questionar a eliminação dos seus dados, desde que, lógico, não fira alguma outra legislação anterior. Então, vão ter legislações que vão obrigar que a organização armazene os dados, mesmo que após uma rescisão contratual, ela armazene por 20 anos, 5 anos, seja por questões do governo ou regulatórias mesmo. Sim. Então, a LGPD não pode passar por cima de uma legislação anterior. Mas, se não ferir nenhuma outra legislação, regulamentação, o beneficiário tem sim essa previsão legal em entrar em contato e pedir a exclusão de todos os seus dados. Que é aquela situação que a gente via muito, né? Proposta assinada de seguro. Quem assina a proposta? Hoje a gente talvez tenha avançado, que nem a gente conversou lá, para as assinaturas do gov.br. Eletrônicas, né? Mas aí, beleza, vai ter que partir do corretor e falar, ô bonito, se devolve assinado aqui no gov.br, ou vai ter que partir da seguradora quando o cliente transmitir, falar, olha, você acabou de renovar o seu seguro. Clique aqui, crie uma conta ou acesse a sua conta, assine e aí simplesmente disparar. Porque hoje eu investi em 2019, um pouquinho antes de 2017 no meu escritório para criar um monte de armário, porque eu tinha que guardar todas as propostas. Aí veio para a digitalização. Então hoje eu tenho em nuvem. E aí, fazendo até um paralelo disso que a gente está falando, que é colocar mais um elemento, mais uma cerejinha nesse bolo, as seguradoras não usam um sistema próprio. Elas terceirizam, né? Pega uma Amazon, pega uma outra empresa que cuida. Então, assim, você tem o segurado te passando os dados para o corretor, que usa um cotador, que usa uma seguradora, e a seguradora usa lá 10 ou 15 sistemas que vai passar, porque a seguradora vai analisar CPF, score, ela está jogando os dados daquele cliente, principalmente o CPF, né? Eu acho que é a informação, assim, digamos, mais sensível a tratar antes de falar de informação de religião, que você falou ali.
antes da gente chegar nessa seara, a gente está falando do CPF, que é onde um golpista vai poder usar o CPF para fazer uma compra, você vai consultar o CPF. Hoje até a Receita ela faz diferente, né? Porque antigamente você jogava o CPF, você puxava o nome, agora você já tem que acertar a data de nascimento. Isso que eu ia falar. Não é tão difícil, porque você pode entrar lá numa rede social e conseguir essa informação se ela for pública. Mas você já tem um dificultador ali, né? A correlação, né, que é o complicado. Quando você consegue correlacionar dados pessoais, CPF com nome, com data de nascimento, você tem ali uma brecha, digamos, até para comprar um empréstimo no nome de um terceiro, de um laranja, né? Então, de fato, esses dados, você tem que ter um cuidado. Todo mundo, assim, a LGPD, como eu disse, né, ela não quer que você não faça o uso X do dado. Ela quer que você tenha a segurança prevista desse dado. Esse caminho que você estava falando, essa questão que você falou de passa aqui, vai para lá, e tem uma timeline aqui, é o que a Sandra falou, de assegurar que em todos esses passos, né, esses pontos, haja uma preocupação, porque também tem outro detalhe assim, a LGPD traz, como toda lei, né, um caminho para ser seguido, e quando você sai daquele caminho, você tem consequências, né, é a consequência de uma não conformidade, de uma infração, que configure uma infração, né? E no caso da LGPD, a gente tem lá a famosa multa de até 50 milhões, que é um negócio que assusta todo mundo. Mas na realidade, nem sabia disso. Mas assusta. Então você não estava... Não, agora eu tô assustado, ainda bem que eu tô sentado. Então, assim, a multa, na realidade, ela pode se aplicar não somente no caso de um vazamento, porque o que levou ao vazamento é que pode chegar ao caso da empresa por não ter observado a legislação e ter criado dashes, né, ou ter permitido que haja assim, vulnerabilidade em relação ao cuidado que ela tem com os dados. Então, não necessariamente só no caso de um vazamento você vai ter uma aplicação de uma penalidade de até 50 milhões. O Thiago pode falar melhor aqui das penalidades. Mas você pode ter, e o contrário também, porque veja, se eventualmente num processo judicial você tiver, vamos traçar uma linha aqui, houve um vazamento, mas na apuração daquele vazamento identifica-se que a empresa adotou tudo aquilo que ela podia fazer, ela fez seguindo a LGPD. Isso. Você pode muito bem afastar a multa, por quê? Porque aquilo que você falou no início do programa, se a gente está tentando, se alguém está definindo aqui uma regra, alguém está em outro momento pensando como burlar essa regra. Então, o que a LGPD prevê e ela preconiza ali é que as empresas sigam aquilo, mas é óbvio que o legislador entende que falhas acontecerão, né? Ou melhor, aquela lei pode acabar não sendo, mesmo sendo cumprida, pode ter situações em que a empresa ela não tem culpa se alguém lá na China, se alguém conseguiu burlar o sistema e hackear os dados da sua empresa. Então tem essas duas situações. A primeira é a empresa estar ciente de que ela deve seguir, sabendo que se eventualmente acontecer alguma coisa, aquilo é uma proteção para ela. Olha, eu tenho a política, eu tenho tudo, faço o acompanhamento, DPO, relatório de impacto de proteção de dados, que é um documento que a legislação exige, o RIPD, né? Isso. Ela tem tudo isso. E se lá no final, mesmo assim, houver um vazamento, ela pode usar isso como um escudo para se defender. E, por outro lado, se ela tiver o vazamento, ou mesmo, ainda que ela não tenha o vazamento, ela pode ser penalizada por não estar seguindo a lei. Então tem esses dois detalhes aí também. Um dos pontos bem cruciais da LGPD é o mapeamento dos dados pessoais dentro da sua organização. Isso eu vejo que ninguém fez praticamente. Legal. Vou te pedir um segundinho para a gente ir para o intervalo. Claro. Porque no último bloco, para aprender a audiência agora, vocês vão entender como a CTS pode ajudar você, que é exatamente isso que o Thiago está falando. A gente vai trazer nesse último bloco assim, uma prática, seja uma corretora de seguros ou qualquer outra empresa. A gente vai dar uma aula, então não vacila. Vai lá, corre, pega uma água, a gente vai para o comercial e já a gente está de volta.
Olá, amigo corretor. Nós desenvolvemos aqui na Santa Rita núcleos de especialização para atender vocês em necessidades de seguros diferentes do dia a dia. Então hoje nós temos aqui dentro o núcleo de benefícios, núcleo de transportes, núcleo de garantias e núcleo de seguros de RC. Tudo isso buscando uma especialização para que consiga trazer mais facilidade e que você fomente novos negócios. Ficou interessado? Entre em contato conosco. Voltamos para o nosso último bloco desse programa, que parecia ser denso no começo, que se tornou uma conversa leve, a gente falou de muitos dados importantes. Tiagão, falei ali que a gente ia trazer uma aula para o pessoal entender. Então, assim, eu quero que você mostre talvez algum caso prático e vamos tentar trazer para a aplicabilidade de como a CTS entra. A gente já falou de DPO, a gente já falou dos processos, a gente já falou que sempre que eu for pedir um dado de cotação agora eu vou ter que mandar quase um formulário de 3 páginas para o cara me autorizar a usar os dados dele aonde eu quiser, mas tudo bem, né? Se ele passar eu estou feliz e vou poder usar mais dados. Mas como funciona num caso prático? Vamos tentar trazer para o pessoal. Eu citei ali até aquela questão do boleto lá no começo, tal, que mudou ali. Como funcionaria mais ou menos? Olha, num caso de um incidente, né, que realmente acontece, nós entramos com tudo que a legislação prevê, né? Se há um incidente, isso inclusive é uma das resoluções que foi recentemente publicadas, você tem aí uma obrigatoriedade em informar a NPD e seus titulares sobre esse vazamento. Nós temos todas as formas corretas de agir, então a CTS está preparada com isso, nesse sentido. Agora, antes, né, de acontecer um incidente de dados, nós fazemos toda a implementação de segurança das organizações, indo da parte jurídica até a parte técnica, né? Então, a CTS pode ajudar todas as organizações corretoras nessa implementação. E em caso de vazamentos, né, que nem até a mesma questão dos vírus, né, dando um exemplo. Então, o teu cliente está com o vírus, ele baixou o boleto, fez o pagamento por criminoso em nome da sua organização, mas você não foi culpado por isso, digamos. Isso, o vírus estava no celular ali do seu cliente. Como que você prova isso, né? Então a gente tem formas também de monitoramento da rede e realmente, após isso, também tentar mitigar essa questão e fazer um comunicado geral, mesmo não sendo, digamos assim, de responsabilidade, mas é uma boa prática, fazer esse informativo, explicando um pouco mais sobre o ransomware, para que as pessoas formatem seus dispositivos, tentem também atingir aí uma segurança, para que não respingue nada na organização. Então a gente tem várias frentes, né, podemos dizer assim, que a gente tenta proteger a organização contra qualquer impacto aí que possa acontecer. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é bem importante. A gente falou bastante de LGPD e de como funciona, mas eu acho que tem muita gente que acha que às vezes talvez baixe uma simples acusação. Vazou os dados. Mas não, eu acho que para ser acionada a LGPD, para a CTS entrar, para o corretor ser responsabilizado, deve ser algo muito próximo, digamos, de um RC profissional, que tem que haver a denúncia, tem que haver a acusação, tem que ter uma abertura de processo para isso acontecer. Perfeito, isso. E a NPD, que é a Autoridade Nacional da Proteção de Dados, é a que cuida disso. Então tem um site que é a www.npd.gov.br, né? É do Gov. Então você tem a petição dos titulares, onde eles podem peticionar alguma reclamação. É um reclame aqui, né? Digamos assim, do governo voltado à Lei Geral de Proteção de Dados. E lá ele pode abrir uma petição, uma advertência, um comunicado, muitas vezes, às vezes querer tirar alguma dúvida, se, olha, tal empresa está fazendo isso com meus dados, está correta ela está fazendo isso com meus dados? E a NPD responde prontamente. Então, se você tiver o cadastro no Gov, né, o selo ouro lá, você tem livre acesso e tem todo já previsto uma forma de reclamação, e aí vem realmente em formato de processo aí para a organização, processo administrativo, né?
Aí ele muda de figura e você passa a ter a caracterização da necessidade da utilização. Porque você vai ser autuado e você tem um tempo para resolver aquilo. Se você não resolver, você vai ser multado. Não tem muito para onde correr. Ou você resolve ou você é multado. Complementando, eu diria que são duas esferas. Essa que o Thiago está falando da administrativa, no sentido da ANPD autuar ou representar a empresa ali para prestar esclarecimento, porque a multa não é já de início, né? Claro. Isso. Ela não tem, acho que, caráter punitivo. Vamos falar assim, é educativo. De início, ela... De início, o processo ali prevê, inclusive, como tudo, né? A ampla defesa e o contraditório. A empresa vai poder ter um espaço para se defender. Olha, não é bem assim, aconteceu assim, eu faço isso. A não ser que ela não tenha, por exemplo, o DPO. Nem tem o DPO. Daí ela é multada direto. Ela é multada direto. Mas isso também não afasta a questão como você falou, da responsabilidade civil, né? Que é de um titular de dados ingressar na justiça também contra a empresa em função de um vazamento. Então, por exemplo, a gente teve recentemente vazamento aí de dados de... Dá um exemplo, Thiago, de... A gente recentemente teve do próprio governo, né? Isso. Das questões do próprio SUS, né? Que são dados sensíveis, né? Volte e meia, a gente escuta Muito de um sério vazamento isso. de chave Pix de Isso. alguns consumidores. Então, nesse sentido, a empresa ou o órgão, enfim, ele pode ser responsabilizado, mas nada impede que eu, como titular daquele dado, também ingresse na justiça, né, acionando a empresa caso tenha um dano moral ou um dano financeiro mesmo. Então tem essas duas esferas, direto com a ANPD e também na questão civil. Legal. E não precisa procurar muito, é só você dar um Google aqui. Sim. Agora você vai ver alguém que entrou na justiça porque teve seu vaso Dado vazado. já troquei. O seu dado vazado e entrou na justiça e ganhou, porque consegue comprovar com facilidade que isso aconteceu. Então precisa ter muito cuidado, a organização precisa ter cuidado com isso, precisa ter um olhar mais cuidadoso, né? E assim, até complementando o que o Thiago falou, a CTS ela está aqui para ajudar. Ela está para ajudar em termos de treinamento, em termos de auxiliar na política, né? Na construção de uma política, como o DPO, o Thiago é o nosso DPO, mapeamento desses dados, para que a organização esteja bem enquadrada, para que não haja surpresas. E assim, com esse marco regulatório aí de seguros, é muito, muito importante, porque não está lá, né, na norma, por enquanto, que vai ser sancionada, não está lá. Olha a organização, você tem que ter lei geral de proteção de dados. Não está, a sigla não está lá. Ele ficou maior de idade agora, quando ele foi aprovado, só 18 anos. Para passar para tiveram muito tempo, né? Ele já é maior de idade. Então não está a sigla. Se a gente procurar lá, não está a sigla. Mas ela está totalmente subentendida em vários pontos, que precisa ter esse cuidado, o cuidado com o dado. E a gente vai ter que esperar a jurisprudência. Vai acontecer o primeiro caso e a gente vai ver. Eu vou fazer uma coisa hoje que eu não fazia há algum tempo. Thiago talvez não goste, você talvez não goste, Sandra talvez não goste. Ai, é uma brincadeira. Mas a audiência vai gostar. A audiência vai adorar, eles sempre gostam, eles sempre pedem pra mim fazer isso. Que é uma batata quente. Eu vou te fazer uma pergunta para cada um. E vocês vão dar uma resposta objetiva sobre o assunto. Beleza? Quem quer começar? Tem algum vontade? Ladies first. Então tá bom. Sandra, eu preciso ter um advogado para entender exatamente a LGPD? Não. Perfeito, ó. Objetiva. Não era para ser objetiva? Já que ele jogou batata quente, eu vou pegar pra ele agora. Vamos repercutir ou não pode? Não, pode repercutir, pode repercutir. Não, é porque é natural que as pessoas entendam que assim, é uma lei. Lei, quem zela pelas leis? Os advogados, eles cuidam, né? Mas não necessariamente, porque esse aspecto da LGPD, ele tangencia muitas áreas na empresa. Como o Thiago falou, é uma questão de risco, inclusive, né? Sim, então, o jurídico, a segurança de informação, a TI,
né? O pessoal de compliance, o pessoal de controles internos. Então, não necessariamente o advogado, o jurista deve ser o responsável por isso. Você está tentando pegar as outras perguntas. Não, eu vou escolher. Vai lá. Não, mas agora eu vou Agora puxar, eu vou responder sim ou não só. Vou puxar o gancho da tua pergunta e eu ia fazer uma outra pergunta, mas vou aproveitar o teu gancho. Tiago, você acha que é mais importante ter um DPO, um advogado ou seguir todas as regras? Ou ter os 3, você pode responder também, eu deixo. Eu diria seguir todas as regras, ter os 3, quanto mais proteção você tiver, melhor para você, né? Mas assim, quer começar, é melhor ter um DPO, é melhor ter um advogado ou é melhor contratar CTS? Para a lei geral de proteção de dados, contratar CTS, sem sombra de dúvidas. Que contratando a CTS vai estar cumprindo regras e vai ter o DPO. E Olha só. até advogado, né? Até advogado. CTS, então a gente... E agora, Wellington? Como que você acha que é a melhor forma para um corretor de seguros buscar o consentimento dos dados do cliente dele? Como que você daria uma dica aí para os corretores que ficaram nos assistindo? Nossa, por que é a pergunta mais difícil? Porque você falou ladies first, né? A senhora passou um pix aqui para mim. Chegou um pix Eu aqui. negociei com Eu ele. respondi todos juntos. Eu te ajudo nessa. Olha, eu ajudando aqui, respondendo pelo Hélio. Se você tem um site, normalmente você vai ter um site. Separar uma área do DPO como um fale conosco, tá? Fale conosco. Isso, mais diretamente com o DPO. Que aí, além disso, você pode nessa área ter os termos do que você usa, informar, deixar transparente no seu site. Não que seja suficiente. O certo é em contrato assinado, formalizado, ter o consentimento. O consentimento não pode ser tendencioso, onde você só dá direitos para sua organização e tira todos os direitos do titular. E tem que estar meramente ali entendido que a hora que o titular não quiser mais aquele acordo, aquele consentimento, ele possa voltar atrás. Tá? Já que você falou que a pergunta foi difícil, quer que eu tente fazer uma mais fácil? Ou não quer arriscar e vai que ela é mais difícil? Então, vai que ela é mais vai. Não, mas brincadeira. faz aí, a gente está aqui Eu preciso mudar todo o meu sistema de dados e a forma que eu obtenho tudo para seguir as regras? Olha, mudar é difícil porque a gente não sabe como que ele está hoje, né? E é por isso que esse diagnóstico ele é fundamental, né? Para entender... Vou só te interromper, Arthur. Solta a vinheta aí, ó. O que o Wellington tá falando agora vai subir um QR Code para você preencher os teus dados e eles poderem te ajudar já, tá? Não, aqui é tudo... Soltou a Max e soltou a CTS. Agora, aí, ó. Eu sempre quis fazer isso. Eu quero Sempre quis fazer isso. Viu só como a gente se confunde? É difícil, pô. É difícil. Tanta joia. Bom, o diagnóstico ele se mostra totalmente assim útil para isso, né? Para saber qual que é o grau de maturidade da organização, da empresa, do corretor ali mesmo, né? Em que momento que ele está. Porque como a gente falou aqui no início, a lei ela já tem alguns anos, mas para muita gente ainda na prática não engrenou, né? E a gente sabe que como bons brasileiros aqui, você falou de jurisprudência também, né? Bons brasileiros, a gente acaba... Mas acho que isso não vai dar nada, eu acho que isso aí Pensei que ele ia soltar a gente e dar um jeito. Mas contrata CTS. Mas de certa forma a gente fica na expectativa assim, não, mas isso não está acontecendo, a NPD não multa, não dá em nada. E não é bem assim, porque na verdade a gente já tem tido notícias que a fiscalização ela está se intensificando, né? Então eles estão bem fortes em farmácias nesses últimos tempos. Legal. Então nesse sentido o diagnóstico, né? Reforçando aqui a resposta, né? O diagnóstico é importante para saber se tem que mudar tudo ou ajustar alguma coisa ou não mudar nada, né? Então é necessário fazer o diagnóstico. Perfeito. Gente, eu queria ficar falando com vocês mais umas 3 horas sobre dados, porque normalmente assim, a gente tem alguns bate-papos e a gente sempre tem alguns temas que a gente pensa, vai ser denso, vai ser complexo de trazer essas informações. E, cara, queria falar para vocês, foi muito gostoso falar sobre algo que assusta, como eu falei, muito corretor de seguros. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Tenho certeza absoluta que vocês vão ser figurinhas frequentes aqui no podcast, porque você já deixou até um gancho, farmácia. Eu imagino que isso daí, cara, deve dar pano pra manga, assunto pra gente falar
e a gente vai ter muito assunto. Mas queria agradecer você, Wellington, queria agradecer você novamente, Sandra. Agradecer as palavras que você disse sobre a minha pessoa no começo. Eu também te considero muito desde a primeira vez que a gente se conheceu. A gente sempre teve uma troca muito legal. Admiro, né? Uma das últimas atuárias a serem formadas no estado. Então eu posso falar, né? Eu conheço uma atuária de verdade. Eu sei quem ela é, né? Raridade. Raridade. E, Tiagão, obrigado também, cara, por ter vindo aqui. Vou abrir para vocês se despedirem aí de quem nos acompanha por quase uma hora aí. E o convite está feito, tá? Voltem sempre, a casa está aberta aqui, os estúdios, para a gente falar cada vez mais e ajudar cada vez mais os corretores, né? Legal. No sentido horário aqui? Pode ser. Pode ser. Mais uma agora vez ele não quis ler isso, foi isso. Agora aprendi. Deixa eu falar primeiro. Eu devia ter ficado com a primeira pergunta, porque era mais simples. Sim, em minha defesa. A gente agradece realmente a oportunidade aqui. Você falou sobre a forma, né, como a gente vai conduzindo aqui, e é isso. Na CTS, como eu falei, a CTS foi criada para atuar num ambiente regulado, né, com operações reguladas, com operadores de plano de saúde inicialmente. Então a gente trabalha muito com a legislação, com regulamentação, mas a gente entende que não é isso que aponta, né, o nosso cliente precisa, senão ele lê a norma e pronto. Acabou. Então, essa foi um pouquinho assim da forma como nós conduzimos as coisas lá na CTS mesmo, tentando traduzir, tentando falar a linguagem mais comum, né? Então, mais uma vez agradeço a oportunidade e ficamos à disposição para próximos aí, cara. Com certeza, é o que eu falo aqui no podcast, é tirar o segurez e trazer para o português. Isso, vamos falar a linguagem do povo, né? Quantos anos de CTS, Wellington? 23 anos. 23 lá, Como que você foi se formar em outra área? Não, fica para o próximo programa. Sandra, obrigado. Obrigada a você, Léo. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando, trazendo a CTS. Eu, assim como o Wellington, tenho também 23 anos, mas eu sou mais nova, tá? Eu tenho que dizer, porque eu ainda tenho cabelo, tá? Eu vou dar um direito de resposta se quiser aí. Né? Então eu sou mais jovem que ele, mas eu estou lá há 23 anos também. E assim, é exatamente o que o Wellington falou. Mais uma linguagem tranquila para que a gente possa entender, para que a gente possa ajudar. A CTS, ela está aí para ajudar na parte regulatória, para ajudar na parte atuarial e principalmente aqui, falando exclusivamente aqui de LGPD, a gente está para facilitar essas siglas, né? Vamos facilitar e não é nada muito capcioso, como diz o Léo, né? A gente está aí para ajudar, tá? Obrigada mesmo pela oportunidade. Isso, imagina. Léo, só tenho a agradecer, foi um papo muito agradável, né? A gente geralmente é taxado de chato, né? Porque começa a falar os termos técnicos e ninguém mais entende, mas como bem aí Sandra, Wellington disseram, a CTS tem essa cultura de trazer realmente o entendimento daquilo que está nas sobrelinhas, né? Nos termos técnicos para a realidade aí dos clientes, das organizações, das corretoras aí de seguros. Contem com a gente, que precisarem, estamos à disposição. Sigam a gente aí no LinkedIn, né? CTS Consultoria, Wellington, Sandra, Thiago, nós estamos aí totalmente à disposição de vocês. Perfeito. Pessoal, para quem nos acompanhou, vou deixar aqui na descrição do vídeo depois também o @ de cada um para vocês poderem se conectar. Vocês também podem me encontrar lá no LinkedIn e buscar as minhas conexões que eles já fazem parte também. E vou falar para vocês, a gente brincou muito sobre o assusta, né? Viu só como uma hora depois de bate-papo não assusta tanto? É simples, a CTS é uma empresa séria, né? Já tem aí, só os dois aqui tem 23 anos de experiência, né? E ela traz para o corretor um novo perfil, e é esse uma reflexão que eu fiz depois da reunião que eu fiz com vocês. O quão a credibilidade da minha corretora vai aumentar por eu seguir essas normas. Então, quantos clientes você às vezes pode vender por você simplesmente demonstrar, quem sabe, preenchendo o formulário que a gente já colocou aí na tela algumas vezes, você preenchendo e colocando depois no teu próprio site, eu sigo as normas de LGPD, às vezes você não imagina, mas para alguma empresa pode ser o que você estava na diferença de fechar um negócio grande e de que você estava fora por não seguir. Então, agradeço imensamente vocês que ficaram com a gente aí nessa noite, aproveitaram, assistiram esse papo que foi muito leve e
Semana que vem a gente vai dar uma paradinha, porque é feriado, então todo mundo vai dar aquela descansadinha, mas na última semana de novembro a gente tá aí com o nosso programa rodando e vem assunto muito bom aí para vocês. A gente vai falar, acho que provavelmente de seguro garantia. Só tô esperando o pessoal confirmar que vem de São Paulo para falar comigo, beleza? Uma boa noite e bom descanso para todo mundo. Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice é emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco.